O ato final do Duque de Gloucester não foi uma despedida silenciosa. Foi um estrondo que ecoou por todos os setores da monarquia. Seu testamento, guardado por muito tempo em um cofre trancado sob Kensington, não era apenas uma lista de heranças. Era uma mensagem, uma decisão que redefiniria lealdade e legado e traçaria uma linha silenciosa no coração da família real. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. No dia em que o Duque faleceu, os sinos do palácio tocaram com uma reverência solene. Contudo, por trás dos muros de pedra de Buckingham e Clarence House, a ansiedade fervilhava sob a dor. O Duque, reverenciado por sua devoção inabalável à tradição, sempre mantivera suas cartas na manga, mas poucos imaginavam que a carta que ele revelaria póstumamente deixaria a casa de Windsor boquiaberta. Um envelope lacrado chegou ao escritório do procurador real. Dentro dele, não apenas os detalhes habituais de uma propriedade aristocrática, mas também uma instrução: leia isto na presença de toda a Assembleia Real Sênior. E assim, em uma sala repleta de madeira polida, silêncio aveludado e respiração suspensa. As últimas palavras do Duque quebraram a ilusão de unidade real. A sala se transformou no instante em que o nome da princesa, Charlotte, foi pronunciado sozinho, sem condições, sem acompanhantes, sem desculpas. O Duque havia deixado toda a sua herança, incluindo terras ancestrais, bens pessoais e diversas relíquias reais exclusivamente para ela. Com apenas Language Not Registered for Generation anos de idade, a jovem princesa se tornara a única herdeira de um legado construído ao longo de séculos. O que se seguiu não foram apenas murmúrios de surpresa, mas uma ruptura visível. Os filhos de Camila, Tom Parker, B.S. e Laura Lopes não só foram ignorados, como foram mencionados e especificamente excluídos. Sem ambiguidade, sem descuido, uma rejeição direta. O ar ficou gélido e até os cortesãos mais experientes vacilaram em sua compostura. Não se tratava de uma simples herança. Era uma jogada de xadrez, um sinal de que antigas lealdades não haviam desaparecido e que certas linhagens, apesar da proximidade com a realeza, jamais seriam verdadeiramente aceitas. A raiva silenciosa de Camila fervilhava sob seu sorriso cuidadosamente construído, enquanto Charles permanecia impassível, esforçando-se para manter a calma. A portas fechadas, as perguntas irrompiam. Seria essa a maneira do Duque de preservar a pureza da linhagem real? Estaria ele fazendo um último esforço pela linhagem que acreditava merecer proteção? Ou seria um voto simbólico, de confiança em uma futura rainha, cujo destino, até então, fora considerado secundário? Os assessores do palácio mal conseguiam conter a confusão. Nas horas que se seguiram à leitura, os sussurros se espalharam mais rápido do que os despachos reais. Funcionários trocaram olhares repórteres, permaneceram por mais tempo, e murmúrios sobre Charlotte ecoaram pelos corredores privados. Ninguém previu isso, e, no entanto, em retrospectiva, sempre houve sinais, gestos discretos. Reuniões cautelosas e a crescente proximidade do Duque com a família real de Gales. Agora, o que antes era mera especulação educada, transformou-se em uma divisão muito mais perigosa, mas o que levou o Duque a uma escolha tão deliberada e divisiva. As raízes desse choque real são mais profundas do que qualquer um imaginava. Por trás da formalidade dos títulos e tiaras havia uma relação inesperada que floresceu longe dos olhos do público. O Duque de Gloucester e a jovem Charlotte compartilhavam mais do que laços sanguíneos, compartilhavam momentos e histórias, e um vínculo que ninguém considerava significativo até então. Muito antes da leitura do testamento, chocar o palácio, algo já havia se enraizado silenciosamente entre o duque mais velho e a jovem princesa. Tudo começou com pequenos gestos, as visitas discretas de Charlotte à biblioteca dele, as perguntas sobre suas medalhas e os livros que ele mantinha escondidos do público. Ela não era como as outras. Enquanto a maioria das crianças se mostrava inquieta devido às obrigações reais, Charlotte ouvia atentamente. Ela fazia perguntas sobre a história da realeza com uma reverência que pegou o Duque de surpresa.
Naqueles primeiros encontros, ele percebeu não apenas curiosidade, mas algo mais profundo, uma lealdade à herança que o fez lembrar de uma geração que estava desaparecendo. Ele nunca disse isso em voz alta, mas aqueles momentos permaneceram com ele. E com o passar dos anos, esses encontros se tornaram quase um ritual. Tardes dedicadas à leitura de antigos diários, cartas trocadas durante longos verões e caminhadas particulares por jardins reais menos conhecidos onde o Duque compartilhava histórias jamais contadas em entrevistas ou memórias. Não eram apenas as perguntas de Charlotte que o comoviam. Era o seu jeito. Mesmo jovem, ela se portava com uma força serena, nunca buscando ser o centro das atenções, mas de alguma forma dominando o espaço que ocupava. O Duque, que há muito se cansara do espetáculo em que a realeza moderna se transformara, encontrou paz na companhia dela. Começou a presenteá-la com objetos nunca extravagantes, sempre simbólicos. Um broche que pertencera à rainha Mary. Uma carta manuscrita de Jorge V VI, preservada em perfeito estado. Não eram meros objetos decorativos. Eram relíquias de família que sussurravam confiança e intenções. E enquanto outros, no palácio mal notavam uma pessoa, um antigo assessor do Duque, percebeu, e mais tarde contou em particular, como o rosto dele se suavizava quando Charlotte entrava na sala. Era como se ele estivesse falando com o futuro, recordou a assessora. À medida que Charlotte começou a aparecer com mais frequência em compromissos formais, a discreta aprovação do Duque tornou-se visível. Ele pediu que ela ficasse ao seu lado durante uma cerimônia da Commonwealth. Pediu que ela carregasse um broche floral histórico que não era usado há décadas. Não eram coincidências. Eram acenos calculados a um legado que estava sendo construído a portas fechadas. A duquesa da Cornualha percebeu. Outros também. E embora nada tenha sido dito publicamente, uma mudança era inegável. O Duque havia escolhido sua estrela guia, e era Charlotte não por decreto, mas por devoção. Mas a admiração não era a única força em jogo por trás dessa transferência de legado. Havia uma rejeição silenciosa de outro ramo da família. Durante anos, Camila lutou para aproximar seus filhos da coroa, mas a família real raramente cedeu. O Duque de Gloucester, em particular, se manteve firme às fronteiras reais. Sua frieza e distanciamento não eram pessoais, era uma questão de princípio, mas para aqueles excluídos parecia exílio. Desde o início, havia uma linha divisória que ninguém queria traçar, mas que todos podiam ver. Os filhos de Camila, Tom Parker B.S. e Laura Lopes, eram seu sangue e carne. Contudo, para a monarquia, eles não eram verdadeiramente da realeza, nem por sangue, nem por título, nem por tradição. Embora o palácio nunca tenha declarado isso publicamente, nos bastidores era amplamente compreendido que eles permaneceriam à margem. Eles compareciam a casamentos, sim, apareciam em alguns retratos de família, talvez, mas quando se tratava de assuntos de legado, herança ou poder institucional, eram meros espectadores, e ninguém impunha a essa fronteira com mais rigidez do que o Duque de Gloucester, um homem cuja reverência pelas linhagens sanguíneas beirava a obsessão. Ele se apegava firmemente aos antigos códigos. Para ele, linhagem não era um conceito flexível, era sagrada. Camila, no entanto, via as coisas de forma diferente. À medida que seu papel evoluía, de dama de companhia para rainha consorte, ela acreditava que seus filhos mereciam reconhecimento não apenas como extensões de si mesma, mas como figuras futuras, dentro da estrutura da realeza. Houve movimentos sutis, convites feitos a aparições públicas, organizadas, e conversas nos bastidores destinadas a semear a inclusão. Mas, cada vez que esses esforços estavam perto de dar frutos, um muro silencioso era erguido, e muitas vezes a argamassa desse muro era assentada pelo próprio Duque. Ele não falava mal deles, mas suas ações eram claras. Eles eram convidados, não herdeiros, observadores, não sucessores. Essas tensões aumentaram ao longo dos anos. Em certos eventos familiares, Tom e Laura recebiam lugares distantes dos membros mais importantes da família real. Seus nomes raramente constavam nos boletins oficiais. Durante um jantar de gala, em homenagem ao círculo mais próximo da rainha, a exclusão deles da lista de convidados
causou uma fúria silenciosa em Clarence House. Por trás do sorriso sereno de Camila, havia um crescente sentimento de insulto, de ser constantemente lembrada de que seus filhos jamais seriam acolhidos pela casa que ela agora representava. E, no entanto, era nos encontros familiares em Gloucester que a frieza se fazia sentir com mais intensidade. Uma assessora certa vez relatou que Laura chegou a um almoço de primavera apenas para ser ignorada por horas sentada com primos distantes, enquanto Charlotte foi conduzida ao lado do Duque. Essa sensação de descaso tornou-se permanente no dia em que o testamento foi lido. O Duque não apenas deixou de incluir Tom e Laura, como foi além, nomeando-os diretamente e declarando sua intenção de que nada recebessem. Era um ato que não precisava de explicação. O simbolismo ressoava mais forte do que qualquer linguagem jurídica. Para o Duque, o legado não era algo que pudesse ser emprestado pelo casamento. Tinha que ser herdado por sangue, por nome e por lealdade à tradição. E aos seus olhos, Charlotte personificava tudo isso e muito mais. Mas, se a sua propriedade era uma fortaleza da tradição, o que exatamente ele havia deixado para Charlotte herdar? Não se tratava apenas de propriedade. Tratava-se de poder, memória e monarquia. A propriedade do Duque inclui algumas das mais antigas posses privadas da história da realeza. Entregar a herança a uma criança é uma coisa. Entregá-la a Charlotte foi uma declaração de fé em seu futuro como futura monarca. Quando os detalhes do testamento vieram à tona, para além do círculo familiar, ficou imediatamente claro que não se tratava de uma herança comum. O Duque de Gloucester não havia apenas transmitido terras e bens valiosos, mas também confiado a Charlotte um cofre sagrado de identidade real. A propriedade era vasta, abrangendo regiões do país que já não constam nos mapas modernos, com costumes que remontavam aos Plantagenetas, obras de arte consideradas perdidas em guerras e cartas seladas com as insígnias de monarcas há muito sepultadas sob Westminster. Uma propriedade em Norfolk já havia despertado especulações discretas, com rumores de que abrigaria a coleção particular de joias diários e correspondências da Rainha Mary, nunca revelada ao público ou mesmo à coroa. E agora, tudo pertencia a uma menina, de Language Not Registered for Generation anos, que até então era vista simplesmente como a opção para o futuro de seu irmão. Mas essa visão mudou no momento em que especialistas jurídicos leram as entrelinhas. A independência financeira estava prevista no contrato. Ao contrário de outros jovens membros da realeza, que dependeriam de subsídios soberanos e fundos fiduciários cuidadosamente monitorados por cortesãos reais, Charlotte seria diferente. Ela não apenas herdaria a riqueza, como a comandaria. O patrimônio avaliado em cifras impressionantes foi colocado em um fundo fiduciário seguro, que seria ativado assim que ela atingisse a maioridade. Mas sua administração começou imediatamente. Ela havia sido nomeada administradora permanente, um termo jurídico raramente visto em documentos reais modernos, criado para significar responsabilidade em vez de propriedade. A intenção não era mimar, mas sim preparar, e a mensagem era inegável. Charlotte estava sendo preparada não para o conforto, mas para o comando. Entre os itens mais chocantes estava um cofre lacrado na propriedade de Gloucestershire. Oculto dos inventários reais, esse cofre supostamente contém um acervo de cartas inéditas da correspondência real de Eduardo VII, anotações entre Jorge V e Churchill e até mesmo rumores de anotações da Rainha Elizabeth II durante o início de seu reinado. Agora, sob a tutela de Charlotte, o acesso a esses documentos pode revelar partes da história da realeza deliberadamente ocultadas por gerações. Historiadores da realeza ficaram sem palavras. Assessores do palácio, muitos dos quais acreditavam conhecer a extensão total do patrimônio real, foram pegos de surpresa. Um conselheiro sênior teria sussurrado: "Isso não foi uma herança, foi uma unção silenciosa." Nenhuma cerimônia formal se seguiu. Nenhum comunicado à imprensa esclareceu a situação. Mas dentro da instituição real, a mudança era inegável. Não se tratava de favoritismo. Tratava-se de previsão. O Duque escolheu depositar seu legado em Charlotte, ignorando completamente os filhos de Camila e colocando o peso da continuidade real
sobre os ombros mais jovens em quem confiava. Com isso, a situação se complicou, porque num gesto silencioso, o Duque fez mais do que elevar uma criança. Ele alterou o futuro, levantando questões para as quais a monarquia não estava preparada. À medida que a estrela de Charlotte ascende com uma velocidade inesperada, a decisão causa um grande impacto. E Camilla não se cala mais. Dentro da Clarence House, uma acalorada discussão irrompeu não capturada por câmeras nem noticiada pela imprensa. Camilla, geralmente comedida, teria ficado furiosa. Nas horas seguintes à revelação do testamento, a contenção de Camilla se desfez. Fontes próximas à família real confirmam que ela exigiu uma audiência imediata com Charles e seus principais assessores. Sem formalidades, sem demora diplomática, apenas uma fúria mal disfarçada pelo protocolo. Os presentes descreveram a rainha consorte como pálida de raiva, com a voz cortante e implacável. Ela não falava em sussurros. Ela rugia acusações. Para ela, a decisão do Duque não era simplesmente uma expressão de preferência. Era uma humilhação orquestrada. E enquanto suas palavras ecoavam pela Clarence House, os próprios alicerces da unidade real começaram a ruir. Camilla acusou a família, especialmente Ana e Eduardo, de conspirar para fortalecer a posição de Charlotte, enquanto diminuíam seus próprios filhos. Vocês todos fizeram a sua escolha, teria dito ela. E não se trata apenas dela, mas deles também. A princesa Anne, conhecida por sua postura calma, porém firme, não ficou de braços cruzados. Relatos indicam uma troca de palavras que rapidamente se tornou gélida. Anne lembrou Camilla, talvez, de forma brusca demais, que a realeza não é dada, mas herdada que títulos não podem ser concedidos por proximidade ou favoritismo, e que, embora a família tivesse aceitado, Camilla não devia reverência automática a quem não pertencesse à linha de sucessão. O príncipe Eduardo também se manteve firme, deixando claro que o testamento era a palavra final do Duque irrevogável e sem possibilidade de reversão. O confronto deixou Charles preso entre a ira da esposa e as inabaláveis muralhas da tradição real. Ele tentou confortá-la, mas não fez promessas. E esse silêncio doeu mais do que qualquer outra coisa. Naquele momento, Camilla deixou de ser rainha consorte. Ela era uma mãe cujos filhos haviam sido publicamente rejeitados. Em segredo, seus temores começaram a crescer. Não se tratava apenas de uma herança perdida. Tratava-se de um legado, escapando por entre seus dedos. Por anos, ela havia trabalhado para ascender na carreira, para garantir um lugar na história, não apenas para si mesma, mas para sua família. Mas agora, os holofotes estavam mudando. Charlotte não era mais simplesmente a filha de William. Ela estava se tornando algo mais. Camilla percebeu isso como o que era uma mudança de guarda. A cada sussurro, a cada homenagem à maturidade, graça e potencial de rainha de Charlotte, Camilla sentia seu próprio alicerce começar a ruir. O Departamento de Relações Públicas do Palácio se mobilizou após o ocorrido. Não emitiram nenhum comunicado, mas nos bastidores, assessores correram para conter as consequências. Telefonemas foram feitos. Jornalistas foram discretamente advertidos a se afastarem, mas o estrago já se fazia sentir na imprensa. Vazamentos de informações internas, fontes anônimas, sussurros de uma ruptura que ninguém podia negar. E enquanto a monarquia se preparava para uma grande mudança, uma coisa se tornou certa. Camilla não ficaria em silêncio para sempre. Agora, a questão era pessoal e feridas pessoais nunca permanecem enterradas dentro dos muros do palácio. Mas, justamente, quando o palácio pensava que conseguiria lidar com as consequências, outra revelação desencadeou uma crise ainda mais profunda. Escondida atrás de um diário de couro gasto, no escritório particular do Duque, uma carta manuscrita veio à tona lacrada, datada e endereçada ao meu herdeiro. O conteúdo não era legal, mas pessoal. Revelava uma verdade que o testamento não podia dizer em voz alta, e representava um golpe final nas ambições de Camilla. Foi descoberta pelo advogado de confiança do Duque poucos dias após a comoção pública em torno do conteúdo do testamento. As instruções eram claras. A carta não deveria ser aberta até que as formalidades legais fossem concluídas, e somente na presença da própria princesa Charlotte. O envelope
Era grosso, ligeiramente envelhecido nas bordas e ostentava o selo de cera do duque. Era mais do que uma mensagem final. Era um manifesto confessional que causaria grande impacto nos aposentos privados da monarquia. Enquanto a carta era lida em voz alta, a sala pequena, silenciosa e ocupada apenas pelos poucos mais próximos, mergulhou numa quietude que só poderia ser descrita como sagrada. De próprio punho, o duque escreveu sobre um reino que temia estar em declínio, sobre linhagens diluídas pela ambição e sobre sua decisão de agir não com malícia, mas com resolução. Escreveu sobre a graça inabalável de Charlotte, uma frase que mais tarde ecoaria pelos círculos reais como uma tempestade silenciosa. Falou de uma criança sábia, para além de sua idade da força, que ela demonstrava mesmo quando ninguém a observava, e de como ela o fazia lembrar das mulheres que outrora construíram a coroa a partir dos bastidores do trono. Mas havia outras linhas mais incisivas e frias que lançavam sombras sobre o legado de Camila. O duque advertiu sobre aqueles que buscam status sem sacrifício. Uma frase tão deliberada que não precisava de esclarecimentos. Era uma referência tão clara quanto qualquer decreto real. E embora nenhum nome tenha sido mencionado, a implicação era abrasadora. O duque havia percebido as artimanhas. Ele ponderara a dignidade silenciosa da linhagem contra a arrogância ostensiva da proximidade e fizera sua escolha. A carta não atacava. Ela lamentava em linhas delicadas e dolorosas. Ele expressava pesar pelo tempo perdido, pela distância que crescera entre certos ramos da família. Escrevia sobre a confiança quebrada e as obrigações traídas não por escândalo, mas por vaidade. E, acima de tudo, ele retornava a Charlotte, sua herdeira não por causa de seu título, mas por causa de seu caráter. Ele a incumbiu de preservar um legado que havia sido manchado pelo ego, lembrando-a de que a verdadeira realeza não reside nos aplausos, mas na discrição. O peso de suas palavras não passou despercebido pela jovem. Aqueles que testemunharam sua reação a descreveram como atônita, com os olhos brilhando, enquanto lia a carta linha por linha, parando frequentemente à medida que a compreensão de seu novo papel se consolidava. Não se tratava de terras, não se tratava de riqueza, tratava-se de responsabilidade, e as expectativas haviam acabado de dobrar. Em poucas horas, a notícia da carta começou a circular entre os membros mais importantes da família real. Embora nunca tenha sido divulgada ao público, sua existência tornou-se lendária. Uma chama privada passou em silêncio. Para alguns, foi a confirmação final do que temiam. O duque havia reescrito a linhagem sem permissão. Para outros, foi a faísca de uma nova história centrada não apenas na tradição, mas no mérito. E embora Camila não tenha se pronunciado oficialmente, aqueles mais próximos a ela afirmaram que ela chorou, ao saber do conteúdo da carta, não por si mesma, mas porque a porta que ela lutara para abrir para seus filhos, agora estava trancada a 7 chaves com tinta cera, e um nome que não era o deles. Mas enquanto uma jovem da realeza acende outra figura da realeza, observa com determinação silenciosa e um plano secreto próprio. Longe do drama Catarina Princesa de Gales, começou a dar passos discretos, porém poderosos. Se a monarquia fosse sobreviver, e se Charlotte fosse herdar mais do que terras, ela precisaria de proteção, orientação e um plano. Catherine estava pronta para oferecer as 3 coisas. No silêncio que se seguiu à leitura do testamento, Catherine compreendeu o que poucos conseguiam ver com clareza. Não se tratava apenas de um momento de herança, era um momento de acerto de contas. A duquesa transformou-se em estrategista. Organizou encontros discretos com historiadores da realeza, arquivistas e tutores de longa data, construindo para Charlotte uma educação que ia além dos fatos e da etiqueta, e também sobre resiliência e legado. Cada lição, cada documento, cada nome nas notas de rodapé foi escolhido com um propósito. O objetivo não era criar uma figura real perfeita. Era preparar uma líder que carregasse o peso de um título antes mesmo de usar uma coroa. Os movimentos de Catarina não foram dramáticos, foram deliberados, porque se a instituição quisesse sobreviver ao século seguinte, precisaria de uma futura monarca que tivesse visto o que acontecia por trás da cortina,
muito antes de suas antecessoras. Mas a preparação não foi apenas acadêmica. Havia noites em que Catarina se sentava sozinha, relendo a carta do Duque repetidas vezes. Ela via como o afeto público podia se transformar rapidamente em ressentimento. Como a herança podia parecer um alvo, não uma dádiva. Charlotte precisaria de uma armadura não de ouro ou diamantes, mas de compreensão e verdade. Catarina começou a consultar a princesa Ana, a única mulher da realeza que realmente suportara as expectativas da monarquia sem jamais pedir suas recompensas. Os conselhos de Ana eram incisivos e imparciais. Ensine-a a servir em silêncio. Esse é o único caminho que sobrevive ao ruído. Essas palavras se tornaram a bússola de Catherine. Mesmo assim, à medida que os sussurros de descontentamento aumentavam, os instintos de Catherine se endureciam. Ela sabia que a herança de Charlotte não só havia inflamado Camila, como também despertado ciúmes nos corredores, onde a ambição ainda persistia. Catherine não esperou que uma ameaça se tornasse visível. Ela trouxe consultores jurídicos, especialistas em direito constitucional e até mesmo antigos assessores do próprio Duque, garantindo que o testamento não pudesse ser contestado. Cada brecha foi fechada, cada cláusula aplicada. Não era paranoia, era proteção. E à medida que as salvaguardas eram discretamente implementadas, William começou a perceber o que Catherine já havia percebido. Não se tratava apenas de riqueza, tratava-se de poder. Juntos chegaram a um novo entendimento. Os dias de criar os filhos, longe da tempestade, haviam passado. Charlotte não era mais apenas uma filha, era um símbolo, um ponto de virada. E o que começara como uma questão familiar transformara-se em uma questão constitucional. O futuro não era mais abstrato. Estava materializado em seu filho. Catherine não hesitou. Ela se entregou de corpo e alma. Cada decisão dali em diante seria tomada pensando no longo prazo. Porque uma vez que a história começa a ser escrita, ela não para as emoções. Mas, à sombra do legado e da herança, uma pergunta permanece: o que isso significa para o futuro da própria monarquia? Em uma monarquia que se apega à tradição, são frequentemente as mudanças sutis que falam mais alto. Com uma única assinatura, o Duque de Gloucester reescreveu a sucessão de influência, e ao fazê-lo pode ter entregado as chaves da coroa do futuro a uma menina com sangue real e uma alma ardente. O impacto do testamento do Duque não se limitou aos corredores do palácio ou às reuniões familiares sussurradas. Reverberou, atingindo os círculos dourados da aristocracia e até mesmo chegando perto do parlamento. O que muitos presumiam ser uma escolha pessoal revelou-se rapidamente uma mudança tectônica na estrutura de poder da realeza. Conselheiros de casas antigas, cujos nomes de família estavam gravados em séculos de monarquia, começaram a reexaminar suas lealdades. Uma nova corrente subterrânea percorria as camadas superiores da sociedade britânica. Não era ruidosa, não era declarada, mas era inegável. Charlotte havia se tornado mais do que uma criança da realeza. Ela havia se tornado um ponto focal, um ímã para aqueles que conseguiam ler os ventos antes da tempestade chegar. E esta não era uma tempestade de caos. Era uma tempestade de mudança. Os historiadores da realeza não puderam deixar de traçar paralelos com outra jovem outrora negligenciada. Uma jovem Vitória que jamais esperou ascender ao poder, mas que estava destinada a redefinir um império. As semelhanças eram impressionantes. Ambas possuíam um domínio precoce do ambiente ao seu redor. Ambas foram observadoras silenciosas até que o destino as obrigou a agir. E ambas foram criadas sob o olhar atento de mães que compreendiam os perigos da realeza mais do que os privilégios. Catarina, agora vista como uma matriarca em ascensão, na casa de Windsor, tornou-se a arquiteta silenciosa de uma nova narrativa não centrada na hierarquia, mas na prontidão. E nessa narrativa, a visibilidade de Charlotte começou a mudar. Convites para compromissos antes reservados aos herdeiros aparentes. Inclusão em reuniões internas. Menções em comunicados de imprensa que antes destacavam George. Foi sutil, mas deliberado.
Dentro do palácio, a mudança foi sentida com desconforto. Camila, embora ainda rainha consorte, agora se encontrava em uma posição simbólica delicada. Sua posição não foi afetada por decreto, mas enfraquecida pela implicação. A atenção da corte gradualmente se voltou do que era esperado para o que agora parecia inevitável. E entre os assessores mais próximos, as conversas assumiram um novo tom, que sugeria que Charlotte poderia começar a desempenhar funções cerimoniais antes mesmo de seu irmão mais velho. Não se tratava de linha de sucessão. Tratava-se de favores de presença e de confiança. O círculo de William e Catherine começou a se expandir, absorvendo aliados, enquanto a influência de Camila diminuía. Não publicamente, não ruidosamente, mas inegavelmente, a nobreza começou a realinhar antigos nomes de família, distanciando-se discretamente de associações que antes pareciam vantajosas. A próxima geração da família real já não era um mistério. Estava sendo formada, guiada e fortalecida. E enquanto o público ainda via Charles e William como as forças estabilizadoras, aqueles, dentro do sistema, começaram a fazer uma pergunta diferente: quem é verdadeiramente a alma da futura monarquia? Para muitos, a resposta não estava mais na coroa. Estava em Charlotte, uma criança escolhida não apenas por laços de sangue, mas pelo julgamento final de um tradicionalista da realeza que conhecia cada canto da instituição e depositou sua confiança nela. Mas o legado final do Duque não reside apenas no que ele legou, mas também no que revelou sobre a batalha pela alma da coroa. O que começou como um testamento privado tornou-se um momento decisivo na história da realeza. O Duque de Gloucester não apenas legou propriedades, como também transmitiu um legado. Em Charlotte, ele viu uma monarca ainda não coroada. Nos filhos de Camila, ele viu uma linha que se recusou a cruzar. A família real nunca mais será a mesma. Nos dias que se seguiram ao anúncio oficial, o luto foi ofuscado pela necessidade de reflexão. A família se reuniu, mas o clima era tenso. A portas fechadas, as conversas já não fluíam livremente. Camila mantinha-se distante e Charles ostentava a expressão de um homem que aceitara que sua casa não se recuperaria com o tempo. A ausência do Duque foi sentida não apenas no protocolo, mas também no poder. Ele fora o sentinela silencioso da velha guarda. Seu ato final agora obrigava todos a confrontar o futuro que somente ele ousara definir. O impacto emocional foi imenso. Laços se desfizeram. Confianças, antes consideradas inabaláveis, se enfraqueceram. E, no entanto, em meio à divisão, lá estava Charlotte serena calma e cada vez mais presente. Não por ordem, mas por um plano discreto. A reação do público foi rápida e intensa. Alguns elogiaram o Duque por sua convicção, por escolher o legado em vez do conforto. Outros questionaram seus motivos, descrevendo suas ações como antiquadas, até mesmo cruéis, mas a maioria simplesmente se encantou. A imagem de uma jovem discretamente elevada, acima de concorrentes mais velhos, despertou fascínio. Comentaristas chamaram isso de acerto de contas real. Os jornais estampavam manchetes não sobre escândalo, mas sobre simbolismo. E embora equipes jurídicas estivessem prontas para defender o testamento, nenhum questionamento ocorreu. O documento era irrefutável. As instruções do Duque eram explícitas, a lei inflexível. Até mesmo os conselheiros de Camila sabiam que não havia caminho a seguir que não terminasse em humilhação. Com a poeira baixando, as aparições públicas de Charlotte começaram a aumentar. Ela acompanhava os pais em compromissos oficiais. Frequentava cerimônias consideradas importantes demais para alguém da sua idade e recebia acenos de reverência antes reservados a George. Ficou claro que ela estava sendo posicionada não como uma substituta, mas como portadora de um legado, e as pessoas perceberam. Sua postura, sua discrição, a maneira como parecia carregar o peso da história, sem que ninguém lhe dissesse o contrário, tornaram-se assunto de conversa nos bastidores do palácio. Enquanto isso, Tom e Laura desapareceram discretamente de vista. Onde antes se demoravam em eventos ou figuravam à margem dos retratos de família, agora havia ausência
Nenhuma declaração, nenhuma aparição, apenas um silêncio que se tornava mais ensurdecedor a cada dia. O testamento do Duque fizera mais do que honrar uma criança. Redesenhara o mapa invisível da gravidade da realeza. Charlotte tornara-se o novo centro desse mapa. Não simplesmente uma neta, não apenas uma jovem da realeza, mas uma resposta viva à pergunta que a monarquia raramente ousa fazer. Quem é verdadeiramente digno de carregar o seu futuro? O Duque havia dado a sua resposta. E concordasse o mundo ou não, agora todos observavam seus passos com mais atenção do que nunca. E enquanto o sol se põe sobre a vida de uma realeza, ele nasce sobre os ombros de uma garota, antes ignorada, que agora carrega o peso do futuro de um reino. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.